vez uma boa noite a todos. Todos são bem-vindos à Igreja Batista do Discipulado, uma igreja protestante, uma igreja reformada, uma igreja evangélica pelo Evangelho, certamente o é. Nós lemos aqui o capítulo 4, foi lido na abertura do nosso culto hoje, o capítulo de número 4 da epístola que vocês estão aí vendo, a epístola de Timóteo. E agora, por último, foi lido o verso de número 16, que você acompanhou fazendo leitura junto comigo. Nós estamos hoje diante de um sermão que tem como um slogan, até um livro, embora não seja o tratamento do livro que nós vamos dar, mas a ideia é de um drama, o drama da doutrina. E a pergunta que tem sido feita aos inícios de cada sermão, o primeiro, o segundo, o terceiro, agora o quarto sermão dessa série de perguntas que você não pode deixar de se fazer, é por quê? Por que rejeitamos a doutrina, rejeitamos a sã doutrina e ainda assim podemos dizer que cremos no Evangelho? Como podemos crer no Evangelho e rejeitar a sã doutrina? É isso que nós vamos entender hoje à noite. Será que isto é possível? Então eu gostaria que você pudesse pensar que o tema de hoje, começando com uma pergunta, nos deve já fazer refletir. Será que eu sou esta pessoa? Afirmo o Evangelho e nego a eficácia do seu poder doutrinário? Como pastor, eu me relaciono com muitas perguntas. Em geral, eu lido com pessoas que trazem perguntas distintas em temas múltiplos. As pessoas perguntam desde o que é o amor na visão bíblica, qual é a solução para problemas sociais, desafios que nós temos hoje com relação à sociedade. O aborto, pastor, ele pode acontecer em algum nível? Perguntas como, também perguntas mais ligadas ao escopo teológico, o que é justificação, pastor? O que é discipulado? O que é alguém regenerado? Essas perguntas acontecem, e eu tento, dentro daquilo que a palavra de Deus permite, e meu próprio limite, respondê-las. Acontece que às vezes parece que essa resposta não é bem aceita, ou o próprio andamento da conversa, ele não chega a um fim proveitoso. Por incrível que pareça, às vezes a gente está discorrendo com uma pessoa sobre um tema da qual achávamos que estávamos falando a mesma coisa, e quando vamos ver no meio do caminho, estamos até, ou não nos vendo mais com tanta afeição, porque os caminhos da discussão se tornaram antagônicos, ou mesmo já nem sabemos sobre o que estamos falando. A palavra que eu gostaria de que hoje pudéssemos observar, dentro dessa perspectiva temática, ainda que seja um sermão que vai tratar de modo expositivo a perícope, é doutrina. Eu gostaria que você pudesse guardar essa palavra, doutrina. Essa palavra vai ser uma palavra usada durante todo o sermão, doutrina. Em grego, didaskalia, que é o que está aqui no texto de Timóteo e em dezenas de outras menções no Novo Testamento. Didaskalia, ou ensinamento, ou conjunto de ensinos, conjunto de ações e ensinos, conjunto de compreensões acerca de algo. A didaskalia, ela lembra muito outras palavras que a gente pode encontrar como didasken, E nós entendemos que a palavra didascalia, por acontecer muitas vezes aqui, aqueles que estudam a Bíblia já ficam assim, bom, se acontece muitas vezes no mesmo texto, no mesmo lugar, tem alguma coisa que tá mais para esse lado, a gente tem que olhar. Então eu gostaria que você pudesse lembrar dessa palavra durante todo o sermão. Essa palavra, ela vai aparecer aqui muitas vezes, e quando aparecer, eu vou avisar para você que ela está lá, que ela está aparecendo. Todavia, como eu falei, muitas vezes nós conversamos com pessoas sobre temas, e aí talvez venha a pergunta, mas o que é então doutrina, pastor? Bom, eu acabei de dizer, doutrina é ensinamento, doutrina é um conjunto de ensinos, tratados sobre um tema ou sobre vários, mas que tem um eixo em comum. Bom, pode passar, pastor, segue. Não, essa é uma parte da questão. Doutrina, enquanto significado, talvez você já tenha acenado com entendi o que significa no Novo Testamento. Mas talvez a palavra doutrina tenha chegado antes na sua vida, antes de que você soubesse o conceito, e ela tenha entrado no seu coração com outra dimensão e outra perspectiva. Talvez não seja apenas um conhecimento de o que é a palavra doutrina, mas
quando ela chegou para mim pela primeira vez, ou pela vez mais marcante, o que ela deixou no meu coração? O que doutrina chega para mim quando eu ouço essa palavra? Isso é muito importante. Talvez doutrina tenha chegado para você assim: isso é uma questão apenas doutrinária. Você já deve ter ouvido expressões assim, e aí doutrina talvez lhe pareça alguma coisa estritamente teórica, né? Estritamente teórica. É algo que é tão subjetivo, é tão acima, de que nada tem a ver com a prática. Não, isso é uma questão teórica. Na prática é outra coisa. Talvez a palavra doutrina tenha chegado para você antes do texto bíblico, e talvez ela tenha chegado imbuída desse significado, né? É teórico, é meramente conceitual, não tem vivência, não é para a vida cotidiana ordinária. Talvez você até tenha ouvido a palavra doutrina dentro de frases e conversações, até mesmo na igreja, e tenha falado assim: não, doutrina é bom, né? Se é sã, é boa, né? Deve ser boa essa doutrina, mas eu acho que ela é para o pessoal que está estudando no seminário, é para o pastor, é para o teólogo, para o crânio, né? Para aquele cara que ele vai ficar lá da doutrina, ele vai trazer para a gente tudo mastigado, e eu não tenho nada contra a doutrina, só que eu não tenho muita paciência, eu acho que eu não tenho muito jeito para a doutrina. Eu sou um crente mais assim: olha, o que é para fazer, pastor? Talvez você já tenha se colocado na posição de que a doutrina é difícil demais, e ela é uma coisa de gente que vai trazer para você mais mastigado. Você já deve ter visto gente falar assim também. Mas também eu poderia propor que talvez você tenha encontrado uma terceira via para essa palavra, e essa eu acredito que seja mais desafiante, que é a doutrina enquanto uma alegação de doutrinação negativa. Sabe quando você imagina aquelas menções que as pessoas fazem sobre doutrinação religiosa? Escola sem doutrinação. Você já deve ter ouvido essa palavra doutrina também dentro de outras rotinas, outras liturgias, como a gente chamaria aqui, e essa palavra soa como se fosse apelativa, como se ela estivesse tentando manipular ou promover o cessionamento de escolhas. Você já ouviu palavra de doutrina assim? Não, olha, você foi lá, você foi doutrinado. Nesse sentido, a palavra doutrina talvez tenha acontecido para você como uma espécie de lavagem cerebral, sabe? Eles foram lá e fizeram uma doutrinação com ele, uma doutrinação com ela. Agora, olha como é que está. Foram para aquela escola, meu filho não era assim. Olha, recebeu uma doutrinação lá e agora ele ficou desse jeito. A palavra doutrina, ela pode assumir então tanto aspectos como os primeiros, né? Muito teórico, coisa demais para mim, quanto pode assumir um aspecto negativo, como se fosse assim: olha, cuidado com esses padrões caixinha, cuidado com essa coisa de doutrina, as pessoas encaixam isso na sua cabeça, elas estão manipulando você com doutrina, e aí a palavra acabou gerando um processo negativo, e aí você hoje está ouvindo que doutrina é um compêndio de ensinos, mas ao mesmo tempo o que ficou no seu coração é uma apelação, uma lavagem cerebral e coisas assim. Mas eu queria ser um pouco razoável com você também, porque também se eu só apresentar aspectos como esse, pode parecer que de fato tudo que foi dito sobre doutrina, esquece porque o pessoal falou tudo errado. E talvez eu gostaria de pensar que existem de fato pessoas que promovem doutrina ultra-racionalista e que em nada consegue atuar de um modo pastoral, de um modo sensível à realidade dos outros. São pessoas que talvez tenham a ideia da doutrina de tal maneira que ela nem consegue encarnar, de tal forma que essa pessoa explica é algo tão ligado a debates teológicos, debates ultra-teóricos, que você não consegue ver uma aplicação prática da doutrina. Sim, então eu concordo, você já deve ter encontrado pessoas que falavam que não viviam, pronto. Ou então que davam discursos sobre aspectos que jamais tinham experienciado. Você também conhece gente assim. Essas pessoas, obviamente, elas trouxeram uma dimensão de doutrina que pode ser quase platonista, né? Quase um negócio assim, mundo das ideias, e o corpo é outra história, viver é outro esquema, né? A materialidade é outra coisa. Só que também nesse aspecto eu quero tentar te entender quando você ouviu essa expressão de doutrina e ficou com medo, quando o que você encontrou foram aberrações cristãs. Desculpe o termo pesado, mas existem doutrinas que são doutrinas nocivas. E aí eu poderia entrar no mormonismo, os mormons, testemunhos de Jeová,
Igreja Católica Romana, Igreja Universal do Reino de Deus, que são seitas cristãs. Às vezes as pessoas que estão dentro dessas igrejas, ou por assim dizer, dessas realidades religiosas, elas não entendem que é uma seita. Você não entende, você fica assim, poxa, mas fala de Jesus, mas abre a Bíblia, mas não entende por que é uma seita. E não vou entrar aqui nas questões que diferem ou se inserem em termos de seita, mas também podemos compreender que muitos medos de doutrina vêm por manipulações religiosas que roubam, enganam, engabelam as pessoas, trazem elas para um conceito completamente distorcido da realidade do Evangelho. E para completar, você ainda encontra doutrina até no meio secular. Eu poderia falar de muitas aqui, mas por que não dizer doutrina comunista, doutrina liberal, doutrina anarquista, doutrina darwinista? Então você não vai encontrar doutrina apenas do ponto de vista religioso, e nem tampouco vai achar ela do ponto de vista inofensivo, porque nenhuma delas é de fato sem valia, ou elas de fato imprimem um padrão de comportamento em todos nós. Então, seitas, religiões, políticas, pensamentos políticos usam doutrina. E aí, se por um lado você tem talvez preconceito com a palavra doutrina, desconhecimento, ignorância com ela, ou mesmo medo de se aproximar de qualquer coisa como doutrina, você ainda encontra o seu tempo, que é o meu tempo também, esse tempo que nós estamos vivendo. E nesse tempo que nós estamos vivendo, existe uma resposta que esse tempo dá à doutrinação, ou doutrina. A resposta você já deve ter ouvido falar, né? Pratique o bem. Preste bem atenção. Pratique o bem, seja lá o que é esse bem. Pratique o bem, subjetivíssimo, né? Pratique o bem. Mas se alguma coisa for tentar ser imposta para você, se em algum momento tentarem dizer que isso que você está pensando é errado, dê um grito de liberdade. Continue praticando o bem, mas não se associe com nenhum cerceamento de pensamento. Você já ouviu isso? Praticar o bem é uma coisa meio aleatória, mas pratique o bem. Faça coisas boas, proteja a natureza, se engaje com algum tipo de questão de pobreza. Faça o bem, aquele bem que todo mundo quase que categoricamente abraça como bem. Faça o bem. Mas se isso não te fizer bem, pula fora. O que é te fizer bem? Se isso não for confortável para você. A doutrina, então, se trouxer desconforto para o teu querer, ela é rejeitada, ela é afastada, e aí você continua praticando o bem. E por fim, talvez aqui no nosso meio, talvez de onde você veio, você que é visitante, possa ficar ainda aquele impacto final, que é onde eu fecho meu prólogo aqui. Eu fico com o Evangelho, mas pastor, eu acho que a gente não precisa ser tão doutrinário assim. Eu fico com Jesus, eu abraço essa causa, mas doutrina não, pastor, eu fico só com o Evangelho. Dito isso, eu gostaria que você que ouviu toda essa pequena prédica, e que talvez tenha lembrado de pessoas ou de si mesmo, possa ir comigo até o texto bíblico, e a partir do que a palavra de Deus vai nos dizer, você possa estar disposto a abrir mão do que você pensa, se a palavra de Deus é de Deus mesmo, e eu creio que seja. Se a palavra de Deus é palavra de Deus, e você crê nela como voz vinda do alto, essa palavra doutrina vai estar aqui em vários momentos, e das duas uma, ou você recebe aquele desconforto terrível, que é a palavra de Deus furando, machucando, né? Feriste-me, e por isso te amei, diria Agostinho. Então, se ela te ferir, não se defenda. Ou até aqueles que já creem na doutrina cristã, possam de fato se rever. Será que o que foi dito aqui é o que as pessoas veem em mim? Será que o que vai ser colocado aqui diante de tudo que vai ser dito sobre doutrina e vida e relações com vivência cristã é aquilo que você vive? Precisamos fazer essas perguntas também. Então eu gostaria que você pudesse dar ouvidos à palavra de Deus, e nós vamos ter um primeiro contato entre os versos 1 e os versos 5. Presta atenção, por favor.
o verso 1 ao verso 5, nós vamos encontrar a palavra doutrina, e eu gostaria de dar a este trecho em especial o termo de a batalha espiritual pela doutrina. Nós vamos estar vendo aqui uma batalha espiritual em relação à doutrina. A palavra doutrina vai estar aqui no meio e nós vamos explicá-la. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1, na epístola onde estamos trabalhando, capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, e aí a palavra didascália vai aparecer aqui, e a ensinos, a doutrina de quê? Doutrina de demônios. E aí segue: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Preste atenção, neste momento você e eu lemos, eu até dei uma parada para que você pudesse não se esquecer disso, nós lemos doutrina de demônios. Por incrível que pareça, o primeiro contato que a gente vai ter no texto bíblico com a palavra doutrina não é sobre a doutrina de Deus, é sobre a doutrina de demônios. A declaração é feita por quem? No verso 1, você pode observar? Acho que você pode olhar no verso 1, quem é que expressa essa declaração? Quem é? É Paulo? Quem é? O Espírito Santo está declarando acerca de que nos últimos tempos, e cremos aqui que está falando de algo que próprio Timóteo viveria, se não naquele momento, já estava quase vivendo, viveria ainda naquele instante, os últimos tempos, doutrinas de demônios. Isso é muito importante, primeiro pela afirmação de que o Espírito Santo é quem está dizendo que há doutrinas, há ensinamentos que advêm de demônios, e segundo porque o apóstolo Paulo, que embora não estivesse naquele momento com Timóteo, o adverte sobre a chegada de tais ensinos, aponta para ensinos, e não para feitiçaria, maldição hereditária, não aponta absolutamente para nada que seja costumeiramente relacionado a demônios, possessões demoníacas, trabalhos, ordenações em centros a dita macumba, ou umbanda, candomblé, quimbanda, nada disso. Sabe o que acontece aqui? Está dizendo que os demônios estão em franca atuação por meio de didascália, ensinos. E nesse ponto isso nos choca, porque o primeiro impacto é de que os demônios doutrinam. Talvez alguém que chegou aqui mais retido quanto a essa ideia de aprender doutrina, né? A doutrina é muito cansativo, pastor. Fala a Bíblia e semana que vem fala de novo. Não precisa ficar muito ligado com essas questões doutrinárias mais. Olha o que está sendo dito aqui, de que demônios se expressam atuando em meio à igreja, porque isso aqui vai acontecer no seio da igreja, não está falando do mundo inteiro, mas está falando da igreja. Tanto é que o verso de número 6 vai falar, irmãos, você observa por favor, irmãos, você viu aí? Ele vai falar para os irmãos, ele está preocupado com a igreja. E o que nós temos dentro dessa perspectiva é de que os demônios estão ensinando através de pessoas, verso 2, hipócritas, mentirosas, cauterizadas, pessoas que não têm mais sensibilidade para a voz de Deus, pessoas que estão apóstatas, deram as costas para tudo aquilo que se chama Deus, e agora ouvem esses ensinamentos e os transmitem às demais pessoas. Nesse momento aqui, eu faço um alerta: se a igreja não doutrinar, não tenha dúvidas, os demônios o farão. Se a igreja não doutrinar as pessoas no sentido mais intrínseco da palavra, se a igreja não propor ensino, se a igreja não atuar em ensino diretivo, não tenha dúvida, a Bíblia já diz que os demônios farão esse papel, serão mestres. E o que nós vemos aqui, que me chama a atenção, eu gostaria que você novamente ficasse bem atento à palavra de Deus, é que estão sendo ditas aqui duas coisas talvez muito ordinárias, no sentido de cotidianas, no sentido de comuns, que é casamento e alimento.
Está falando aqui de que os demônios envolvidos nesse projeto futuro de doutrinação estarão proibindo casamento, dizendo assim, casamento não é bom, e isso é dentro de um contexto de igreja, logo se pensa em nome de Deus até. Proibindo alimentos, fazendo uma espécie de explicação do certo e errado para coisas ordinárias, coisas que todos nós temos acesso, coisas que estão no seio da igreja. Os demônios aqui nesse momento nos surpreendem, entre aspas, porque estão atuando em campo ordinário, naquilo que é cotidiano, atuação na vida de uma pessoa que vai se casar ou não, atuação nos alimentos, esse sim, esse não, esse eu escolho, esse eu aceito. E eu e você deveríamos trazer essa dimensão aqui para aquilo que Paulo fala logo em seguida. Dê uma olhada, por favor. Ele vai falar aqui no verso de número 3, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Com o quê? Recebidos de que modo? Expressando a ação de graças. Olha agora o problema sendo construído. Não se trata apenas, isso já seria gravíssimo, de dizer que casamento não é bom, já que Deus criou o casamento, mas de que isso impede que demos graças a Deus, sejamos gratos, expressemos gratidão a Deus. Esse aqui é um desenvolvimento. A doutrina errada, a doutrina mentirosa, a doutrina demoníaca, ela tem como objetivo desfocar a Deus de seu seio, de nós, de Deus, em relação à gratidão, à glorificação, a reconhecimento de algo que Deus deu. A doutrina espúria, a doutrina imunda, ela é eficaz em nos afastar do que de fato deve ser a nossa relação com todas as coisas. Deus, obrigado pelo casamento. Deus, obrigado pelos alimentos. Eles estão recebidos aqui com oração, vamos orar pelos alimentos. Parece uma coisa tão simples, mas uma doutrina de demônios pode até proibir de que isso aconteça. Nós estamos diante de algo muito sério. Geralmente pensamos nos demônios em forças confrontantes, malignas, voando, mas ninguém pensa que os demônios estão atuando na escolha ou não de coisas ordinárias das nossas vidas. E segue aí, eu gostaria que você pudesse ficar atento a esta realidade. Ele rouba, a doutrina espúria rouba a capacidade que as pessoas têm de crer em coisas que são firmadas nas Escrituras. Romanos capítulo 8, agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão, você já leu isso, não já? Creia nisso, mas as maldições hereditárias, elas são maldições que vêm de outra época, de outro familiar seu, que vai entrando na sua vida. E onde fica Romanos 8? Entende? As doutrinas de demônios entram nas igrejas e afastam a gente de crer nas doutrinas justas, perfeitas, básicas e que glorificam a Deus, as doutrinas cristãs. Cristo, Deus em Cristo, decidiu reconciliar consigo todas as coisas, casamentos, alimentos, estava tudo estava revirado pelo pecado, e Cristo chamou todas essas coisas para dentro. Mas o que a doutrina espúria, negativa, a doutrina maligna faz é afastar cada uma dessas coisas, isolá-las da presença de Deus, afastá-las da presença de Deus. Então você vê gente apostando em coisas milagrosas, ungindo carros, ungindo casas, ungindo as coisas com medo de que Satanás leve. A gente ouve tudo, não está na palavra, mas a gente faz por ausência de... Não ausência de doutrina, né? Presença de doutrina. Nunca vai ser ausência, vai ser presença de doutrina, só que da doutrina de Satanás. Então, se você veio aqui hoje achando assim, eu não preciso me dedicar tanto assim a aprender doutrinas, eu leio a Bíblia, faço meu devocionalzinho, toca o barco. Não faça isso. Satanás está engajado em todas as áreas da vida. Existe uma realidade espiritual no qual demônios ensinam e propagam seus ensinos para que a igreja não glorifique a Deus em todos os aspectos da vida, os ordinários, os eclesiásticos e tudo mais. Então, por favor, não seja tolo. Você que não lê a Bíblia, você que não estuda, você que não se esforça para estar estudando a Bíblia com seu cônjuge,
você que não se esforça para estar lendo a Bíblia, você que parece que é empurrado a fazer isso, em nome de Jesus, se você não doutrinar a sua família, se você não buscar a doutrina, Satanás vai doutrinar você, vai doutrinar seus filhos, vai doutrinar sua família. Pare de ser tolo, sua negligência tem destruído sua casa. Muitos de nós preferem a preguiça, alegam cansaço. Satanás está trabalhando, continua doutrinando. Segue-se a isso o verso 5, onde diz que, o verso 4 e 5, pois tudo que Deus criou é o que, irmãos? É bom. Olha Paulo doutrinando aqui, né? Ele está doutrinando, está falando sobre a doutrina da criação, e o que diz em cada pedaço da criação, em termos dos dias da criação, né? Cada etapa, o que era o final da frase? E viu Deus que era bom. Paulo está apenas replicando a doutrina da criação, está trazendo a doutrina da criação e está dizendo, olha, esse negócio de casamento não é bom, que tem comida que não pode, isso é errado, porque Deus criou essas coisas, isso é bom. Se é bom, se vem de Deus, eu agradeço, glórias para Deus. Então a doutrina de demônio rouba a glória de Deus, rouba a gratidão da boca do crente, ela afasta o crente de uma vivência correta. Então o que o crente passa a acreditar? Em fantoches de doutrina, que na verdade são os espantalhos que Satanás coloca para que você fique atento a eles. Gratidão, santidade e oração, é como termina o verso 5, olha as escrituras, gratidão, oração, palavra, isso tudo Satanás não quer. E eu penso aqui que nós estamos diante, obviamente, de algo muito comum nas famílias, muito comum talvez na vivência de muitos aqui, e que é negligenciado, a ação demoníaca de ensino, ok? Negligenciado, são pais que deixam que seus filhos sejam criados ou por outras, ou pela televisão, ou pelo celular, ou por outras coisas. São pessoas que não atuam de supervisão, não simplesmente ignoram as realidades que Satanás está doutrinando esse tempo, como sempre o fez. Eu gostaria que você, entendendo que Satanás é um doutrinador, que o adversário é mestre, possa então, com este entendimento, ir para a segunda etapa do nosso ensino esta noite, e possa ir comigo a partir do verso de número 6. Eu gostaria que você agora, com temor e tremor, pudesse ter uma nova visão sobre aquilo que talvez você já tenha ouvido até então. É o que eu gostaria que você ficasse aqui agora nessa primeira parte. Olha, se você não fizer, Satanás vai fazer. Se você não atuar, Satanás vai atuar. Se você não buscar a doutrina, se você não se afeiçoar, se associar à igreja enquanto busca doutrinária, pode ter certeza, sem doutrina você não fica. O verso 6, e nós vamos do 6 até o 10, diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido, mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é dada e que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. O que nós estamos vendo agora, depois de rejeite a doutrina de Satanás, é exponha a sã doutrina, Timóteo. É o que Paulo estava falando aqui. Exponha, revele-a, coloque-a, ilumine-a para as pessoas, coloque ela diante das pessoas, coloque elas expostas à doutrina, expostas. E aqui tem um trecho muito especial aqui, que você não deve deixar de ver. Existem palavras muito importantes aqui. A primeira delas é de que o próprio Timóteo foi alimentado por ela, é o que você encontra no verso 6, ele foi alimentado com as palavras, agora preste atenção, as palavras da fé e da boa doutrina. A palavra aqui sã tem algo a ver mesmo com a área médica do seu tempo, sã doutrina, doutrina saudável.
Então tem doutrina que adoece. Se tem a saudável, tem a que adoece. Olha o que encontra aqui, ó, fé e da boa doutrina. Você repare que ele está sendo alimentado, o jovem Timóteo, né? Jovem que nessa época que deveria ter entre 26 e 29, entre 25 e 29 anos, mais ou menos, tá? Um adulto já completo em todas as suas atribuições, era a partir dos 30 anos. O jovem Timóteo estava aqui vivenciando um alimento que Paulo havia dado a ele, e esse alimento era fé e sã doutrina. A palavra fé aqui, ela aponta para o Evangelho e para as suas promessas. A palavra fé aqui é a fé no Evangelho de Jesus Cristo, a fé do justo, a fé no Evangelho, a fé na ressurreição de Jesus Cristo, a fé de que Jesus Cristo venceu a morte, a fé em toda a obra da cruz, e a doutrina, os ensinamentos decorrentes desta fé. Sim, tanto a cruz como a ressurreição, toda a obra de Jesus, ela aponta para um tipo de vida, ou seja, a resposta, atenção, a resposta ao Evangelho não é apenas dizer eu creio. A resposta para o Evangelho não é apenas dizer eu aceitei Jesus. A resposta do Evangelho não é apenas vir com lágrimas e dizer minha vida é um lixo, eu preciso de ajuda. A resposta do Evangelho é reconhecer a obra de Jesus Cristo, a completa obra de morte e ressurreição de Jesus Cristo, reconhecer que esta obra foi feita a meu favor, e porque eu não poderia fazê-la, e porque os meus pecados estavam nele, e viver em decorrência dessa fé. Eu agora vou responder ao mundo, e obviamente ao Evangelho primeiramente, e isso é a doutrina decorre do Evangelho. Qualquer pessoa que gere uma separação, mais ou menos assim, e aí, você se converteu quando? Já tem alguns anos. Poxa, que maravilha, como é que está a leitura bíblica? Não acontece, pastor. E a oração? Também não acontece, pastor. Opa, e como é que está a comunhão com os santos? Às vezes, pastor. Mas que tipo de cristianismo você tem vivido sem oração e sem Bíblia? Eu lhe pergunto, porque isso decorre da sua relação imediata, salvífica com Deus. Depois que você é salvo, você vivencia a vida de Bíblia, de oração, de comunhão, de boas obras, de serviço a Deus, a favor dos santos. Por isso, o Evangelho e as doutrinas que decorrem do Evangelho estão intimamente ligadas. Eu conheço pessoas que até fogem de conversar sobre esses assuntos. Você vai falar com elas assim, como é que está a vida de oração? A gente vai ver isso. Não gostam de ser indagadas. Eu acho que uma das coisas mais tristes dessa questão doutrinária é de que a pessoa até percebe que as coisas não estão no lugar, mas incomoda muito falar sobre isso. Eu pergunto, incomoda porque as coisas não estão no lugar? Ou incomoda porque eu vou descobrir que as coisas não estão no lugar? Porque Deus já sabe. A quem você deveria estar temendo descobrir, já sabe, que é Deus. Seguindo daí, eu gostaria que você pudesse compreender que essa resposta dada ao Evangelho, uma vivência, um comportamento, uma ética, elas trazem uma compreensão muito clara de que eu preciso estar exposto a estas realidades. Até quando eu vou ter que ter pastor? Até quando eu vou ter que ter gente falando para mim, quando eu vou fazer isso? Eu vou lhe dizer, eu não vejo nenhum momento do Novo Testamento que a obra é completa no meio dos homens, entre os homens. Sempre vai ter gente falando para você, leia, ore, você sempre vai estar falando para os outros, encorajamento, vamos seguir essa peregrinação. É até estranho pensar que alguns deixam de congregar, porque é na congregação que toda essa bênção de admoestação e encorajamento acontece. Então é estranho pensar numa vivência fora de igreja, é estranho pensar que você não se preocupa com isso, de que isso não ocupa o seu pensamento, que as coisas talvez não estejam no lugar. E aqui nós temos, eu e você estamos vendo que o verso 6 é exponha fé e doutrina, que você tenha sido alimentado disso, mas rejeite, olha o verso 7, rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Aqui a expressão tipifica na época um indumentário de muito
muito uso também dos, por exemplo, Sêneca e outros homens do seu tempo, o tempo de Paulo, também falavam sobre as velhas caducas. E que expressão era essa? Era uma expressão que tipificava pessoas mais velhas, não necessariamente todas, porque você sabe que na antiguidade havia um respeito muito maior do que hoje pelas pessoas mais velhas, mas aqui tipifica uma pessoa que guarda para si preceitos que em nada tem a ver com Cristo, mas tornam sólidos. Você já talvez tenha até referendado alguns deles sem perceber, que talvez nunca tenha averiguado isso. Não, a vovó era uma pessoa de muita oração. Sim, vovó lia a Bíblia? Não. Vovó ia à igreja? Não. A vovó maldizia? Maldizia. Ela fofocava o tempo todo? Não podia ver um negócio que fofocar, mas eu via ela ajoelhada. Então nós nunca pensamos nas coisas de uma maneira mais ampla. A gente pegava aquele símbolo que as pessoas falavam para a gente, né, de alguém piedoso em algum nível, e a gente nunca pensou e falou assim: mas será que é piedoso como a Bíblia diz? Será que essa piedade é bíblica? Então muitos de nós recebemos essas fábulas, recebemos esses contos que em nada tinham a ver com Cristo, e nunca vão ter, obviamente. Ele está dizendo para rejeitar. A palavra fábula, se você quiser procurar no grego, é mito. Você sabe que é um mito, não é uma mistura de verdades e mentiras que dão numa história fantasiosa. Aqui rejeite os mitos, essa invencionice toda que você já ouviu essas pessoas fazendo. E ele não para muito tempo para falar dessas superstições, essas má orientações mal fundamentadas, mais orientações supersticiosas, né? Crendices. Ele vai logo para aquilo que interessa para o seu discípulo e para ele também. Exercita-te pessoalmente aonde? O que é piedade? Vamos pegar o texto bíblico aqui para entender piedade. A gente pode usar até mesmo o capítulo 4 para entender piedade. Ouvir a voz do Espírito Santo aqui é agir piedosamente. Ora, o Espírito afirma, ouça isso: agir piedosamente. No verso de número 10, fala sobre trabalhar esforçadamente na esperança dessa fé, dessa doutrina, no que essa esperança promulga. No verso 11, 12 e 13 do mesmo capítulo, apresentam virtudes cristãs recomendadas, na verdade ordenadas. Você deve ler já comigo aí: conduta, amor, fé, pureza. Então, ouvir a voz do Espírito, se deixar renovar pela esperança, crer, se submeter à voz do Espírito Santo, se deixar renovar na esperança da fé e da doutrina cristã, viver de modo piedoso, viver de modo honrado, com essas virtudes aqui. Não fique tentando associar essas virtudes ao que o mundo politicamente quer que você seja. O mundo quer que você seja alguém que não mate, que não roube, seja pagador de conta, e tá bom, você não dê problema para o Estado. Mas não é isso que Deus está falando aqui. Aqui o crivo parte de uma relação com o Espírito Santo, com o coração, uma relação real com Deus. Isso segue para uma viva esperança, do verso 9 e 10, e caminha para uma vida modelar, uma vida cheia de virtudes modelares. Ser modelo é ser piedoso. É o que nós vamos encontrar já e eu aguardo ainda. Então, exercitar-se, a palavra aqui, gimnásio, que é a palavra grega que você já ouviu, ginásio, lembra esportes, né? Gimnásio aqui, exercita-te, é uma palavra usada no seu tempo para falar sobre esporte, para falar sobre exercitar do jeito que você conhece exercício, repetição, vai de novo, repetição, vai de novo. Então, repete isso, exercita isso, promove isso em termos disciplinares. Promove ouvir a voz do Espírito, se renovar na esperança e na fé e na doutrina, e viver como modelo de piedade para os outros. Exercita-te nisso, Timóteo. Se é exercício, não vai ser fácil, vai cansar. Às vezes você vai se sentir meio se arrastando, porque é cansativo, porque é luta, porque é trabalho, é esforço. Não é algo do tipo, eu criei, então já sei o que é Jesus, toca o barco. Não é isso, não é isso. Seguindo aí, se você observar, ele vai trazer uma espécie de selo e exultação, verso 9, observe a sua Bíblia, fiel é esta palavra e digna de inteira
aceitação, está chancelando, olha, isso tem que ser aceito, como de fato é. E vai dizer, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo. A esperança não está na doutrina. A doutrina revela, a doutrina responde o que há no coração. Quando a doutrina chega, o coração responde com obediência, as pessoas veem que você é crente. Mas cremos no Deus vivo. Quem crê em doutrina é legalista. Se eu fizer isso, eu sou de Deus. Se eu não fizer, eu não sou de Deus. Não, a doutrina é para nós a resposta correta ao Evangelho, a vida correta diante da verdade revelada. E ele fala aqui, pois é para esse fim que trabalhamos. Antes disso, no verso 8, parte final, diz que nós exercitamos essa vida de piedade. Olha que coisa interessante que Paulo coloca aqui para a gente. Nós exercitamos essa vida de piedade, pois cremos que ela é efetiva tanto para a vida terrena, quanto para aquilo que aponta a realidade espiritual transcendente, o céu glorioso com Jesus. É o que está dito aqui no final do verso 8, porque tem a promessa, ou seja, a vida de piedade exercitada, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Então existe uma validade sobremodo grande em ser piedoso. Paulo não está invalidando os exercícios, mas está dizendo, mas tem algo que vale para os dois lados. Vai ser tanto uma vida saudavelmente vivida aqui, quanto uma vida que aponta para a vida saudável vivida lá em cima. É para onde você vai, isso aponta lá para cima. E para fechar então essa segunda etapa, eu gostaria que você pudesse pensar comigo, se você crê no Evangelho, amém? Amém? Se você crê no Evangelho. O que é crer no Evangelho? É crer na obra consumada de Cristo, na sua crucificação, na morte vicária, substitutiva, Ele no meu lugar, eu sendo adotado por Deus em Cristo, porque Ele derramou seu sangue, me lavou, me chamou para dentro de sua família. Eu não merecia, eu fiz tudo errado, continuo fazendo errado, Ele continua me amando, e a ressurreição aponta para aquilo que vai acontecer no futuro com cada crente, que é a ressurreição gloriosa do nosso corpo para a vida eterna. Isso é o Evangelho. E a doutrina? É por isso que eu não minto. Eu não minto em resposta ao Evangelho da verdade. É por isso que eu sirvo. Eu sirvo em resposta àquele que me serviu primeiro. É por isso que eu não cesso de falar desta palavra, porque eu creio nessa palavra. Então a doutrina ela vai decorrendo. Por que o casamento é importante? Porque ele aponta para a relação pactual de Cristo com a sua igreja. Efésios capítulo 5, verso 21, 22, 23. Então nós estamos com uma vida piedosa, encenando a doutrina, encenando o Evangelho. Por isso, não viver doutrina, não se importar com doutrina, é negar o Evangelho de Jesus Cristo. Se você não se importa com doutrina, ouça isso, você que está aqui essa noite. Se você não se importa com doutrina, se você não se importa que as pessoas vejam isso sendo vivido por você, você não é cristão. E você precisava ouvir isso essa noite, para parar de ficar fingindo, quando estiver até aparentemente orando. A maior parte de nós teme dizer isso para as pessoas, porque acredita que está sendo agudo demais. Se a sua vida não revela a obra de Cristo, encenada, encarnada, vivida, testemunhada, eu só posso usar as obras, como eu mesmo ressaltei ontem, na aula do professor que nós tivemos no seminário, e ele falava muito bem sobre isso. Ele falava, a gente não pode julgar o coração, pode? Mas as obras são declaradas. As obras se expõem. Por fim, os últimos minutos, os últimos 10, 15 minutos, eu peço que você tome toda a sua atenção, recobre o fôlego, preste atenção, Deus está falando com você, dos versos 11 até o verso de número 16. Ele sai do verso 6 dizendo, exponha, e começa o verso 11 dizendo, ordene, uma ordem, ordene isso. Autoritativamente, ordene isso. Ordene estas coisas e didascalha, de novo, ela aparece o tempo todo. Ensine-as, doutrine-as. É isso mesmo que você está lendo. Ordene as pessoas para viverem dessa forma e doutrine elas para viverem dessa forma. Ordene, diga, viva, e depois ensine.
doutrinariamente. Mas tem um aspecto especial no que vai ser agora. Você deve ter percebido que a parte de cima que você leu do texto, ou a parte anterior na sua Bíblia, ela fala de algo no campo de questões que envolvem aspectos de pensamento, de fé, de compreensões de fato do cristianismo. Agora ele vai falar de um aspecto encarnacional. O que é isso? Ele vai falar sobre a vida modelar de um cristão, a encarnação dessa palavra toda. É o que ele vai dizer assim, ordene estas coisas e complete, ensine-as. Ninguém despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo. A palavra é modelo, a palavra aqui é typos, em grego, que significa algo como se fosse algo marcado. Antigamente, os mais antigos devem lembrar da tipografia, né, que era um tipo de feitura no qual as coisas eram estampadas, não é isso? Mais ou menos? Eu não peguei, mas a tipografia era isso. Então, a palavra tipos aqui é quase como uma estampa, algo que ficava quase em relevo, marcado. É como se as pessoas pudessem ver até aquilo enquanto realidade de distância, enfim, quando você está falando tipifique, você está caracterizando, você está deixando toda uma marca exposta. Então o que a gente encontra aqui é ordene, ou seja, você tem autoridade para ordenar que seja feito, e ensine. Mas como ele deve ensinar? Aí vai dizer o seguinte: ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, olha, ele vai dizer, responda a isso de determinada forma. Quando apontar, você é muito jovem, olha como Paulo diz para ele responder esse desafio contra a juventude de Timóteo. Olha como ele ordenou: pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e à doutrinação, a didascalia de novo, mais uma vez, doutrine as pessoas. Nesse momento nós vemos Paulo dizendo o seguinte: seja um modelo vivo daquilo que você prega. Você deve viver a sua pregação. Você deve modelar. As pessoas devem olhar para você e ver a sua pregação na sua vivência cotidiana, na sua piedade pessoal, nas suas relações interpessoais, nas escolhas que você faz. Nesse momento, nós conseguimos já, sem dúvida nenhuma, falando de modelo, tatear claramente que as realidades que Timóteo tinha pela frente eram as mesmas que nós temos. Nós também somos aqueles que carecem de confiar na obra de Jesus Cristo e de viver em confiança a essa obra, sendo modelar aos outros. Nesse ponto aqui, a resposta a pessoas que duvidam da sua piedade não é bater boca, não é dizer, não, mas eu sou crente sim, por quem é você para dizer que eu não... Mas é viver uma vida que seja de tal forma, que seja gritantemente modelar, uma vida que exiba a doutrina, a beleza da doutrina. E aqui nesse ponto, ele vai tratar de outros aspectos que eu gostaria que você pudesse vir até o fim. Ele vai falar sobre a leitura bíblica, a exortação, ou seja, o encorajamento à vida cristã, ao ensino, à doutrinação. Verso 14, por favor, dê uma olhada. Não seja negligente. Ele vai trazer aqui pelo menos 3 afirmações para Timóteo nesse final. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ou seja, não seja negligente à vocação que você está sendo colocado a fazer. Que vocação é essa? Todas essas coisas que Timóteo está tendo que fazer, como expor as Escrituras, admoestar, se relacionar, possivelmente ter que corrigir essas pessoas, são coisas das quais ele foi, vamos usar um termo clássico aqui, que muitos conhecem, foi ungido para fazer, colocar a mão sobre a cabeça dele. Deus veio sobre esse jovem e ele deveria não negligenciar essa vocação. E aí em seguida fala assim, preste atenção no verso 15, muito, muito interessante: medite estas coisas e dedique-se a elas. Medite sobre essa grandeza. Ele está ordenando a meditação.
ordenando a reflexão, ordenando que aquilo que está acontecendo seja feito com o lado de dentro de Timóteo. Não é só o fazer, medita nisso, pensa nisso profundamente e se esforça. Não vai acontecer sem esforço. Eu quero ter uma vida piedosa. Não vai acontecer piscando os olhos. Não vai acontecer porque você decidiu essa noite. O Senhor realmente, de fato, vai colocar uma cruz no seu ombro, a sua, e você vai segui-lo. Isso vai lhe ser custoso. E por fim, verso 16: cuide de você mesmo e da doutrina. Cuidar de si mesmo, viver uma vida piedosa, uma vida reta, uma vida santa, uma vida justa, uma vida correta, uma vida que inspire. Cuida de você e cuida da doutrina que você vai dar para eles, porque isso vai ser custoso para a salvação de ambos. Eu quero terminar com o verso 15b, que eu acho que deveria mexer com você para a gente concluir. O verso 15b diz assim: medite, 15a e b, medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu, preste atenção, todo mundo que está nessa nave nesse momento, mesmo sem a Bíblia nas mãos, preste bem atenção no que você vai ouvir então, preste atenção. Medite nessas coisas, dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. O que é isso? O que é ser visto por todos? É de que a sua mudança não pode ser assim: olha, eu mudei muito, pastor, desde que o senhor falou. Sim, o que aconteceu? Isso e isso. Se eu for na sua casa, vai ter essa mudança testemunhada? Se eu for no meio da comunidade, eu vou ouvir novos testemunhos acerca da tua vida? Não, pastor, eu mudei para mim. Desculpa. A mudança é para ser vista por todos. Significa que ela é externa. Significa que ela é observada por todas as pessoas. Esse papo de eu com Deus dentro de mim, isso não existe para as Escrituras, não. É você e Deus dentro de você, e isso se externaliza em uma mudança de vida. Isso se externaliza em uma mudança de... As obras mudam. O testemunho das pessoas vai ser diferente. Olha, em nome de Jesus, pare com esta falsa ideia de que o Evangelho, por ser crido, ele basta ser crido e falado eu creio. Isso é parte de algo muito grande, é parte de uma expressão de profissão de fé, que se desenvolve em uma vida piedosa. Algumas pessoas que podem estar aqui esta noite, eu não quero apontar mentalmente para nenhuma delas, mas ao mesmo tempo pedir e clamar e insistir. Talvez você não tenha noção do quão o inferno está indo, mas ainda assim crê que está tudo ok, porque você não faz as atrocidades que você vê as pessoas no mundo ojeriζando, dizendo que é errado. Então eu clamo, eu suplico como pregador, eu peço, por favor, que você tome nesta noite nota no seu coração e arrazoe-se, pergunte-se: eu sou modelo para os fiéis? Eu sou modelo para que as pessoas sigam e imitem? Eu sou modelar, ou eu me escondo? Uma vida que não pode ser imitada porque nem sequer é vista, é uma vida por entre as sombras e pelos cantos da vivência secular. É uma vida que fala assim: pastor, pode me usar aqui, mas não me bota para ficar com muitas pessoas. Você é feito para ser modelar. Deus te colocou para que pessoas pudessem olhar e falar assim: é a obra de Deus. A sua vivência é a obra de Deus. O que Deus tem feito na sua vida, será que Ele pode fazer na minha? Eu vi como é que tu era, eu vejo como tu é, eu posso. Será que Ele pode me receber? Será que esta noite eu poderia ter uma chance, a chance que Ele te deu? Ele te chamou, Ele te transformou. Você não era assim, você não era gentil, você não servia a ninguém, você batia o pé e metia embora, você ia embora, mal terminava o culto, você ia embora, você não se importava com quem pensava ou o que pensava, e agora você fica preocupado se as pessoas ficaram ofendidas, você fica preocupado se você pode levar uma palavra de consolo nas Escrituras para alguém, você fica preocupado se tuas expressões denotam orgulho.
Você está preocupado de que o Evangelho avance em lugares onde ele ainda não chegou. Você está preocupado com o que as pessoas dizem, não porque você quer aparecer, mas porque você está preocupado se Cristo está sendo visto. Uma vida a modelar. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Se você crê que isso é a palavra de Deus, então creia nisso, não no pregador em si. Você é modelo. Você é modelo. Você busca sê-lo. Cristo viveu uma vida pública, de todas as formas que você imagina. Viveu uma vida pública, ensinou o drama da doutrina publicamente, viveu sua relação ministerial diante de todos os olhos, morreu publicamente, crucificado publicamente, ressuscitou e apareceu publicamente, para que as obras sejam manifestas. Que esta noite você não seja levado por ventos de doutrina, como diz Efésios capítulo 4, ventos de doutrina que carregam as pessoas para todos os cantos, mas a doutrina que decorre do Evangelho, essa doutrina precisa ser vista na sua vida. Que essa noite essa palavra te incomode bastante, tanto quanto me incomoda quando eu olho para mim mesmo e busco ser como Jesus e vejo que ainda falta muito, mas o falta muito não justifica para onde eu devo ir esta noite, na direção dele, pedindo: Senhor, eu quero saber mais, eu quero entender mais, eu quero viver mais, eu quero ser modelo, eu quero que naquilo que as pessoas dizem para mim assim: André, você peca aqui, eu quero romper com isso, e aí eu quero ser mais parecido com Jesus Cristo, para que você depois possa dizer assim: nossa, Deus fez uma obra nessa área na sua vida, para que ele possa ser visto. O que você quer esta noite? Vai continuar fugindo do Senhor? Fugindo de confessar pecados? Pessoas fogem de confessar pecados. Como é que você vai mudar? Eu espero que o Evangelho tenha penetrado o seu coração. Ore comigo nesse momento.